Qual é a diferença realmente entre os relacionamentos de hoje em dia e os relacionamentos? No caso, os relacionamentos do passado. Veja, absolutamente nenhuma diferença. Ou essa diferença que encontramos é uma diferença de aparência, de superfície, e não de estrutura. Então, nesse sentido, não existe nenhuma diferença. Do ponto de vista estrutural, o sentido do ego, do eu, desse mim, é algo presente em nossas relações, desde sempre. Aqui com você, nós estamos explorando essa questão do fim dos conflitos nas relações. Mas não apenas isso, mas o fim do próprio sofrimento na vida. A vida, ela consiste, repare, de relações. Nós estamos constantemente lidando com pessoas, com situações, com coisas que acontecem externamente e internamente. Externamente, no mundo das relações com objetos, lugares, situações, e internamente dentro de nós mesmos, em cada um de nós. Aqui nesta vida, estamos nos deparando com um desafio. E o desafio consiste em se ver dentro desse contexto da vida, sem conflito, sem desordem, contradição e sofrimento. Isso requer a presença de uma visão da vida que nós não temos. Isso explica toda essa confusão em que nós nos metemos, em que estamos na vida, nesse contexto do viver. Isso porque não compreendemos a verdade sobre quem nós somos. Nós estamos falseando a realidade da vida, como ela acontece. Não estamos satisfeitos com a vida como ela acontece. E de onde nasce essa insatisfação? Dessa complexa, psicológica condição em que nós nos encontramos. Nós vivemos dentro de uma complexidade psicológica aprendida. E nós não sabemos lidar com aquilo que nos foi dado, que adquirimos do mundo, da vida. Exatamente nesse contato de relações. Aqui com você, nós estamos estudando, investigando, averiguando isso. O que é que ocorre conosco? Qual é a verdade sobre quem nós somos? Quem sou eu? A não resposta para isso nos colocou dentro de uma condição onde nós não sabemos, por exemplo, algo fundamental, que é lidar com as emoções, com os sentimentos e, acima de tudo, com essa questão do pensamento. A resposta para a pergunta, o que é o pensamento, nós não temos. Nós estamos pensando, mas tudo o que nós estamos pensando é o que nos foi dado pela cultura, pela sociedade, pelo mundo. Então nós vivemos neste pensar, mas não sabemos o que é o pensamento. E nós vivemos nesse pensar, pensando o que nos foi dado para pensar. Não sabemos como pensar. Então são duas questões aqui. A primeira é o que é o pensamento. E a segunda é o que é o pensar. Não compreendemos isso. E sem essa compreensão,
Nos colocamos dentro das relações, falseando as relações. Não temos um contato direto de relação. Relação implica a presença de um compartilhar, de um encontro real, de uma comunhão. Isso nós desconhecemos. O seu relacionamento com as pessoas não é relação. Você se vê como alguém separado dela, com seus interesses, desejos, razões, motivos. Isso está presente, estabelecido em nós como regra de comportamento, de padrão de existência, de padrão de vida na relação. Portanto, não há relação, porque ele ou ela sente o mesmo, pensa da mesma forma, se comporta e age exatamente da mesma maneira. Então não existe esse encontro, não existe esta comunhão. O pensamento que você tem sobre quem você é, isso não passa de uma imagem que você estabeleceu dentro de você, para você, sobre você. Se alguém lhe critica, está criticando essa imagem que você tem estabelecido dentro de você, como sendo você. Esta autoimagem, ela é conhecida em psicologia. Mas veja, teoricamente, conceitualmente, todo e qualquer conhecimento sobre isso não basta. Nós precisamos compreender como se processa em nós a nossa vida de relação. Porque a vida é de relação. Enquanto estiver estabelecido em nós esse impulso egocêntrico que nos mantém separado do outro e interessado no outro apenas no que ele tem para me oferecer, porque vivo egocentrado. Enquanto isso continua, sofrimento está presente dentro dos relacionamentos. Assim, nossas relações com o mundo são relacionamentos que se estabelecem entre imagens. A imagem que você faz do outro, a imagem que você tem sobre você. Nesse sentido, os relacionamentos de hoje em dia são como os relacionamentos de há 10 mil anos atrás. As relações se estabelecendo entre o ego. A condição do ego é muito curiosa. Nós podemos usar expressões como os egos se encontrando. Na verdade, o que temos presente é um único padrão, funcionando de uma forma aparentemente diferente, criando a ilusão de uma individualidade separada. Então tem eu e o não eu, tem eu e o outro, tem nós e eles. Mas a verdade sobre o ego é que o ego é um comportamento, é um modelo de existência, é uma forma de acontecer, onde o sentido do eu está presente, se vendo como um ente separado, uma criatura separada, com uma consciência individual. Não existe tal coisa. Esse distanciamento, essa separação está sustentando dentro das nossas relações a ausência da felicidade. Não há felicidade, não há liberdade, não há paz, não há amor. Porque tudo que temos
nesse sentido do eu, do ego, é isso que nós somos, dentro das relações. Eu tenho colocado aqui de uma forma muito clara, com pessoas, nós chamamos de relacionamentos. Com objetos são relações. Com situações são relações. Mas não faz a menor diferença esses termos que estamos usando. Se está presente o sentido de uma identidade que se vê separada da vida como ela acontece, do outro como ele se mostra sendo, sempre estará presente a confusão, a desordem, a ignorância. Podemos descobrir na vida a vida sem o eu, sem o ego. E, portanto, sem essa separação, sem essa divisão, sem esse conflito, desordem, sofrimento. É o que estamos propondo aqui para você. O pensamento está presente em você. Esse pensamento em você, ele está presente e você não está atento a ele quando ele surge. Então você é capturado por ele. É capturado quando o próprio pensamento lhe dá a ilusão, a sensação. Veja, é uma condição de ilusão, de hipnose, de sonho, de sono. Essa condição em que o pensamento surge lhe dando a sensação de alguém tendo esse pensamento, dizendo: vou fazer, vou falar, vou realizar isso. Tenho algo para dizer, tenho algo para pensar, tenho algo aqui, nesse momento. Há algo nesse instante para eu sentir, para eu viver. Então estabelecemos a ilusão da separação, em razão de que o pensamento presente nesta desatenção, ele se separa para criar esse eu. Então ele fica produzindo dentro de cada um de nós, eu me refiro ao pensamento. Nós não sabemos o que é o pensamento. O pensamento é um movimento em nós de recordação, de lembrança, ao que vem do passado, ao que responde nesse momento em razão de um estímulo, de um desafio. Nós temos uma playlist aqui no canal. O que é o pensamento? Esses diversos assuntos aqui estão em playlist no canal. Temos centenas de vídeos nesse canal e também em nosso outro canal. O pensamento ele está estabelecendo em nós a realidade de uma identidade se mostrando presente. É o próprio jogo do pensamento, na sua busca de segurança e continuidade, criando esse eu, esse mim, essa pessoa, linkado naturalmente a sentimentos e emoções. Então você carrega essa convicção, a convicção de ser alguém na vida, separado do outro. É isso que tem nos colocado nesse movimento de separação, de egocentramento, de autointeresse, de busca de continuidade. E por que nós buscamos essa continuidade? Porque é típico dessa estrutura do cérebro a busca de segurança. Veja como é interessante isso aqui.
A busca de segurança, desse sentido do eu, que é a busca de sua continuidade, se assenta na própria estrutura cerebral. O pensamento, ele está dentro do cérebro. O movimento do pensamento é um movimento de memória cerebral, de consciência, de continuidade dentro do pensamento e, portanto, dentro do conhecido. Veja como é importante isso. Não há nada de espiritual nesse eu. Esse eu é um movimento de memória, de continuidade do pensamento. Algo material. Esse é o sentido do ego, o sentido do mim. Toda a inclinação do ego é para manter a sua continuidade na materialidade, na busca de coisas, de pessoas, de sensações, de prazer, de fuga da dor, a não ser que haja um rompimento com esse ego. Repare, esse ego, que é esse movimento do pensamento, esse movimento do pensamento tem por princípio a memória. Isso faz parte de um movimento presente nesse cérebro. E tudo isso está dando existência a esta mente do eu, a esta mente egóica, a esta consciência isolacionista, separatista, que nós chamamos de consciência. Veja, é algo que o pensamento tem estabelecido. Aqui com você, nós estamos trabalhando a constatação da real e divina consciência, algo fora desta consciência do eu, desta mente egóica, deste movimento de pensamento que é memória neste cérebro. Então, o contato com a realidade da vida revela algo além do eu. E, portanto, além desta autoimagem, que é a imagem desta pessoa, deste mim, dentro desse contexto de relação. Então, nesse momento, nos deparamos com algo fora do pensamento, fora da mente, fora dessa consciência do eu, fora deste egocentramento. A realidade do seu ser é ser, consciência, felicidade. Mas não se trata desta consciência nesta mente, nesse padrão de pensamento condicionado, de cérebro condicionado, de mente condicionada. É a consciência real, é a consciência divina. Seu estado natural de ser é amor, felicidade, liberdade. Quando esta realidade se mostra, nós temos o fim desses assim chamados relacionamentos nesse nível. É quando nos deparamos com a verdade da relação. Mas essa relação é a verdade da comunhão. É desse experimentar livre do eu, livre desta autoimagem, livre do ego. Olhar para o outro sem a ideia desse eu nesse olhar. Então, o outro, sem essa imagem que eu tenho dele e que faço sobre quem eu sou, é só o olhar da vida.
nesse olhar da vida, nesse encontro, temos a presença da comunhão, a presença da real relação. Aqui estamos lhe convidando para uma mente nova, para uma mente livre, para o fim desta mente condicionada, deste cérebro condicionado, desta consciência separatista, isolacionista, que está em conflito, porque está em separação, vivendo nesse formato. A realidade do seu ser é a realidade da vida. Algo além de tudo aquilo que o pensamento tem estabelecido. Portanto, nós precisamos descobrir a verdade do fim do pensamento. Portanto, do fim do conhecimento e da experiência. Como nós temos colocado aqui para vocês, o pensamento, o conhecimento e a experiência tem lugar apenas dentro desse contexto de sonho, de existência física. Mas a ideia de uma identidade presente no pensamento, no conhecimento e na experiência é a ilusão de uma psicológica identidade separatista, que é o sentido do ego, do eu. Todos os problemas humanos consistem nesta ilusão, na ilusão de alguém presente, se vendo separado e a parte do outro, separado da vida, separado de Deus. Então, o que é esse despertar? O que é essa iluminação? É a ciência de que não existe alguém presente nesse instante, na vida como ela acontece. Então, há um contato real com a vida nesse momento. Então, esta é a verdade da relação, do real relacionamento com o outro, que agora não é o outro, é a vida. Então, ocorre aí, em você, a ciência de que não existe esse mim, esse eu. Há uma realidade presente. Essa realidade é amor, é liberdade, é felicidade, é inteligência. Nós nascemos para realizar isto nesta vida, para assumir esta verdade, para se dar conta daquilo que está presente além desse próprio nascimento, desta assim chamada vida e dessa assim chamada morte. É isso que estamos trabalhando com você aqui aos sábados e domingos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros nos finais de semana. Então fica aqui um convite. São encontros online ocorrendo nos finais de semana. Então aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós estamos sempre agarrados a esses objetos. E por que estamos agarrados a esses objetos? Porque para nós eles são uma imagem que representa para nós uma identidade. Eles nos conferem uma identidade.